Homem rico humilha a garçonete negra até que ela faz seu filho deficiente dançar pela primeira vez. Era uma noite chuvosa em São Paulo e o restaurante mais luxuoso da cidade brilhava como um farol de ostentação. Lúcia, uma garçonete negra de sorriso cativante, se movia entre as mesas com uma graça que não condizia com o peso das suas preocupações. Ela era o pilar da família, sustentando a casa com o suor do rosto. Mas naquela noite, algo estava no ar. O murmúrio da multidão, o tilintar dos talheres e o cheiro forte de comida fina davam o tom de um evento especial. Mas o que Lúcia não sabia era que uma tempestade estava prestes a se formar em sua vida. Quando o milionário finalmente chegou, toda a atenção na sala se voltou para ele, alto, imponente, com um terno perfeitamente alinhado e anéis brilhando em seus dedos. Ele parecia dominar o espaço. Seus olhos frios varreram a sala até pousarem em Lúcia. Traz um vinho, o melhor que você tem. A ordem soou como um desprezo, não só ao pedido, mas à própria Lúcia. Ao servir a mesa, ele a olhou de cima a baixo. A expressão de desdém clara como um vidro. Você deve fazer um bom trabalho para sustentar uma família nesse estado. Ele zombou, segurando notas de dinheiro que brilhavam como estrelas distantes, enquanto a humilhação apertava o peito de Lúcia como um nó. Os risos murcharam e a sala ficou silenciosa. O desprezo dele cortava como lâmina e ela se sentiu pequena, insignificante. Os olhares dos outros clientes eram um julgamento silencioso, mas ela manteve a cabeça erguida. Não ia deixar que ele a quebrasse. Mas então, algo inesperado aconteceu. O filho do milionário, um menino de olhos grandes e um coração puro, se levantou da cadeira, enquanto fazia esforço para se equilibrar. Ele sempre foi protegido, mantido à margem, mas naquela noite decidiu que queria dançar. O pai, relutante, apenas fez uma careta, mas o menino, determinado, começou a se mover. Ele dançava, desengonçado e feliz, e o restaurante que antes fora palco de desprezo, agora se encheu de algo mais. Lúcia viu a vulnerabilidade no menino e sentiu um chamado. Aquela dança era sua chance de brilhar, assim como era a dela. Deixe-me te ajudar, Lúcia sussurrou, envolta pela energia da cena. Os dois começaram a ensaiar em segredo, a música da esperança soando quietinha entre eles. Lúcia se permitiu sonhar, enquanto o menino, finalmente livre de seu pai, expirava alegria. Mas o milionário se via atormentado. Enquanto observava o filho se soltar nas mãos de Lúcia, memórias de uma infância sufocada por expectativas e o amor nunca dado começavam a brotar. Ele se sentia cada vez mais angustiado. À medida que a dança revelava uma nova verdade, a sua própria dor. A noite da apresentação se aproximava, a tensão crescia. Os segredos entre pai e filho balançavam como folhas ao vento, prontos para serem revelados. Lúcia, respirando fundo, queria que aquela dança mudasse tudo. Para ela, para o menino e até mesmo para o avarento pai. Mas uma nova crise se aproximava e a pergunta que pairava no ar era: será que o amor e a redenção poderiam realmente superar as barreiras da classe e da dor? E antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo.
Para garantir que você ainda está inscrito no canal, não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tensão no ar era palpável. Lúcia sentiu seu coração acelerar ao ver o menino dançando desajeitado, mas cheio de vida. Era como se a esperança estivesse brotando entre eles. Mas antes que o sonho se tornasse realidade, uma sombra passou pela porta do restaurante. Um homem com feições fechadas e olhar feroz interrompeu a cena. Era o pai do menino, o milionário, que não parecia mais tão imponente. Era um relâmpago no meio da noite e a atmosfera mudou instantaneamente. Você está rindo do quê? Ele gritou, fazendo todos se virarem. Seus olhos estavam fixos em Lúcia, em um misto de raiva e desdém. Ela ficou paralisada. O menino, com medo, tentou recuar, mas Lúcia, instintivamente, se pôs na frente dele. Só estamos dançando, por favor, ela disse a voz trêmula, mas firme. Dançando? Diga-me o que você sabe sobre dança e sobre criar um filho. Você é apenas uma garçonete. Desprezo ainda estava ali, cortando como uma faca. Os murmúrios da multidão aumentaram, crescendo como uma onda. O olhar da sala passou de curiosidade a choque, e Lúcia sentiu a pressão crescendo. Mas naquele momento, ela não seria silenciada. Eu sei o que é sofrer. Eu sei o que é lutar. Ninguém precisa ser perfeito para dançar. As palavras saíram como um grito de liberdade. E durante um segundo, o restaurante parou. Foi então que a reviravolta aconteceu. O homem, aparentemente calmo, ficou em silêncio e deixou escapar uma risada nervosa. Ele se virou e chamou seu filho. Chega de palhaçada! Para de brincar com essa mulher e vem aqui! Mas o menino, tomado pela emoção, recusou. Era a primeira vez que se sentia livre. Mas eu quero dançar, ele respondeu, firme. O milionário, tomado pela raiva, teve um ataque de fúria. Dançar? Você não vai mais fazer isso aqui. Você é meu filho e me deve respeito. E antes que alguém pudesse reagir, ele avançou e puxou o menino pelo braço. Lúcia sentiu um frio na espinha. As pessoas na sala prenderam a respiração. Mas ao invés de recuar, o menino gritou: Não! Eu quero dançar com a Lúcia! O som da sua voz ressoou como um trovão. A sala inteira ficou em choque, observando aquela cena que parecia um filme trágico. O milionário, exposto, soltou o menino e o encarou. O que você está dizendo? Nesse momento, uma mulher de cabelos grisalhos e olhar sereno surgiu do fundo do restaurante. Ela se aproximou de todos, com passos decididos. É isso que você nunca entendeu, não é? Ela começou a falar com um tom triste, mas firme. O seu filho só busca amor. Ele não precisa de sua aprovação em cada passo que dá. Você o sufocou. As palavras dela cortaram o ar. Lúcia ficou atenta. As palmas suadas em seus lados. O milionário, visivelmente abalado, sentiu um nó na garganta. E antes que qualquer um pudesse intervir, ela revelou: Como sua mãe, eu sei que o amor não vem do dinheiro, mas da compreensão. Você sempre fez isso com
El? Você se esqueceu até de quem você é. O silêncio foi ensurdecedor e o olhar do homem vacilou. A mulher continuou. Você só queria controlar tudo. Ao invés disso, você poderia ter deixado seu filho ser livre. A revelação foi devastadora. O olhar de Lúcia se fixou no milionário. Agora, tudo fazia sentido. A tensão estava tão alta que parecia que o ar ia explodir. Num impulso, levando o Mussi a lutar pelo menino, tudo poderia mudar ali. Mas como o homem reagiria? Ele tinha agora uma escolha. A sala estava em um misto de choque e expectativa. E com um coração batendo forte, Lúcia percebeu que a dança ainda não havia terminado. Qual seria o próximo movimento daquela noite? E mais importante, o que acontecerá quando os segredos fossem expostos? O futuro de todos começava a ser escrito naquele instante, e a resposta poderia mudar tudo. O silêncio se arrastou pela sala, pesado como chumbo. Lúcia, com o coração acelerado, encarava o milionário. A raiva dele parecia ser um maremoto prestes a engolir tudo. O menino, com os olhos arregalados, sentiu a tensão no ar, e no fundo do seu ser havia um desejo intenso de se libertar. Mas então, como se o universo tivesse decidido pregar uma peça, uma sirene alta e estridente cortou o barulho do restaurante. Os clientes se viraram confusos e Lúcia, instintivamente, olhou para a porta principal. 2 policiais com a postura firme entraram no local. A cena mudou instantaneamente. O ar estava pesado de expectativa e nervosismo. Senhor, precisamos falar com você. Um dos policiais disse ao milionário, que agora parecia menos destemido, quase pequeno diante deles. A surpresa atingiu a sala como um raio. Todos ficaram em silêncio, esperando o que viria a seguir. Do que se trata? Perguntou o milionário, a voz tremendo de raiva e incredulidade. Os policiais se aproximaram, o olhar sério e determinado. Recebemos denúncias sobre você e sua empresa. Estamos aqui para investigar. A afirmação caiu como uma bomba. O murmúrio das mesas cresceu e o olhar de Lúcia se encontrava com o do menino. Ele parecia tão esperançoso, a sede por liberdade ainda pulsando dentro dele. Mas, ao mesmo tempo, o choque da realidade foi um golpe. O pai dele, aquele homem que tanto sufocava, poderia estar em apuros? Está brincando? Eu sou um empresário respeitado, respondeu o milionário. Mas havia um lampejo de medo em seus olhos. Lúcia percebeu. Ele estava se agarrando à sua imagem, à sua posição de poder. Mas a agitação em sua voz o entregava. O hálito de dúvida e trevas estava pairando sobre ele. Temos provas sobre irregularidades e desvio de dinheiro. É melhor você nos acompanhar, disse o policial firmemente. A tensão na sala se intensificou como uma corda prestes a estourar. O menino olhou para Lúcia, seus olhos refletindo uma mistura de pânico e esperança. Não, pai! Não deixe eles fazerem isso com você! Gritou o menino, seu coração pulsando com dor. Aquelas palavras cortaram ainda mais como uma faca. Todos estavam atentos e Lúcia podia sentir os olhares pesados sobre eles. O milionário estava prestes a responder, mas naquele momento uma mulher na mesa ao lado se levantou, parecendo decidido. Era uma figura familiar. Chega! Você se esqueceu de quem você é e o que você fez com seu filho. Ela gritou, seu tom carregado de emoção. A sala congelou. Aquela mulher que antes não passava de uma espectadora, agora se transformava em uma fonte de revelações.
Você teve a chance de ser um pai amoroso, mas preferiu ser um carrasco. E agora o quê? Você vai deixar seu filho sofrer por suas mentiras? A comoção na sala cresceu e os murmúrios se espalharam como fogo em palha seca. O filho, que sempre esteve em segundo plano, agora se tornava o centro da atenção. Lúcia viu esperança se acender em seus olhos, mesmo diante do desespero. De repente, um som agudo cortou o ar. O milionário, em um ato de desespero, agarrou-se à mesa como se fosse sua única âncora no mar de caos. Eu não fui eu não sou como eles dizem. A súplica dele ecoou em meio ao tumulto. Lúcia sentiu seu estômago revirar. O que ele sabia? Que segredos estavam escondidos por trás daquela fachada de riqueza e poder? O menino, com lágrimas nos olhos, olhou para a mãe dele, que se aproximou. Era uma mulher que parecia tão calma diante do furacão. Precisamos fazê-lo enfrentar a verdade, ela disse, a determinação transparecendo nas suas palavras. Mas enquanto todos se preparavam para uma confrontação, um escândalo estava prestes a emergir. Uma testemunha surgira naquele instante crucial, revelando um detalhe devastador. Eu sei o que aconteceu na sua empresa. E o que você fez antes de ter este filho? O coração de Lúcia parou. O que poderia ser tão chocante a ponto de mudar tudo? As peças do quebra-cabeça estavam se movendo rapidamente. E naquele momento, a verdade estava prestes a ser exposta de uma maneira que ninguém esperava. A sala estava prestes a explodir em revelações. E o futuro seria escrito naquele instante, a certeza de que todos iriam se questionar suas escolhas e seus laços. Como tudo acabaria? O silêncio se arrastou pela sala, pesado como chumbo. Lúcia, com o coração acelerado, encarava o milionário. A raiva dele parecia um maremoto prestes a engolir tudo. O menino, com os olhos arregalados, sentiu a tensão no ar e no fundo do seu ser havia um desejo intenso de se libertar. Mas então, como se o universo tivesse decidido pregar uma peça, uma sirene alta e estridente cortou o barulho do restaurante. Os clientes se viraram, confusos, e Lúcia instintivamente olhou para a porta principal. 2 policiais com uma postura firme entraram no local. A cena mudou instantaneamente. O ar estava pesado de expectativa e nervosismo. Precisamos falar com você. Um dos policiais disse ao milionário, que agora parecia menos destemido, quase pequeno diante deles. A surpresa atingiu a sala como um raio. Todos ficaram em silêncio, esperando o que viria a seguir. Do que se trata? Perguntou o milionário, a voz tremendo de raiva e incredulidade. Os policiais se aproximaram, o olhar sério e determinado. Recebemos denúncias sobre você e sua empresa. Estamos aqui para investigar. A afirmação caiu como uma bomba. O murmúrio das mesas cresceu e o olhar de Lúcia se encontrava com o do menino. Ele parecia tão esperançoso, a sede por liberdade ainda pulsando dentro dele. Mas, ao mesmo tempo, o choque da realidade foi um golpe. O pai dele, aquele homem que tanto o sufocava, poderia estar em apuros? Está brincando! Eu sou um empresário respeitado, respondeu o milionário, mas havia um lampejo de medo em seus olhos. Lúcia percebeu. Ele estava se agarrando à sua imagem, à sua posição de poder. Mas a agitação em sua voz o entregava. O hálito de dúvida e trevas estava pairando sobre ele,
Temos provas sobre irregularidades e desvio de dinheiro. É melhor você nos acompanhar, disse o policial firmemente. A tensão na sala se intensificou, como uma corda prestes a estourar. O menino olhou para Lúcia, seus olhos refletindo uma mistura de pânico e esperança. Não, pai! Não deixe eles fazerem isso com você! Gritou o menino, seu coração pulsando com dor. Aquelas palavras cortaram ainda mais como uma faca. Todos estavam atentos, e Lúcia podia sentir os olhares pesados sobre eles. O milionário estava prestes a responder, mas naquele momento, uma mulher na mesa ao lado se levantou, parecendo decidido. Era uma figura familiar. Chega! Você se esqueceu de quem você é e o que você fez com seu filho? Ela gritou, seu tom carregado de emoção. A sala congelou. Aquela mulher, que antes não passava de uma espectadora, agora se transformava em uma fonte de revelações. Você teve a chance de ser um pai amoroso, mas preferiu ser um carrasco. E agora o quê? Você vai deixar seu filho sofrer por suas mentiras? A comoção na sala cresceu e os murmúrios se espalharam como fogo em palha seca. O filho, que sempre esteve em segundo plano, agora se tornava o centro da atenção. Lúcia viu esperança se acender em seus olhos. Mesmo diante do desespero, de repente, um som agudo cortou o ar. O milionário, em um ato de desespero, agarrou-se à mesa como se fosse sua única âncora no mar de caos. Eu não fui eu não sou como eles dizem. A súplica dele ecoou em meio ao tumulto. Lúcia sentiu seu estômago revirar. O que ele sabia? Que segredos estavam escondidos por trás daquela fachada de riqueza e poder? O menino, com lágrimas nos olhos, olhou para a mãe dele, que se aproximou. Era uma mulher que parecia tão calma diante do furacão. Precisamos fazê-lo enfrentar a verdade. Ela disse, a determinação nas suas palavras. Os olhos do milionário se arregalaram de pânico quando ela continuou. Você não pode mais esconder quem você realmente é. A verdade vai sair. E dessa vez não há como evitar. Nesse momento, como se alguém estivesse puxando o tapete sob seus pés, uma terceira voz se elevou da multidão. Era um homem, velho e com um olhar penetrante. Vocês dois não têm ideia do que estão dizendo. A verdade é muito mais sombria do que imaginam. O restaurante foi tomado por murmúrios nervosos. Todos se viraram para ele, e Lúcia franziu a testa. Quem é você? Perguntou o milionário, com uma mistura de indignação e receio. Sou só um velho, mas conheço sua história. E a história que vocês pensam que sabem é uma farsa. O que ele fez com você e com sua mãe não é nem a ponta do iceberg. O homem apontou para o milionário com o dedo tremendo. O ar ficou mais tenso. As revelações estavam prestes a explodir. Eu vi o que aconteceu. O acidente. A verdade que você esconde. Você matou aquele homem e se escondeu atrás do seu dinheiro. Os olhares se moveram entre o milionário e o menino. O garoto começou a tremer. O peso da revelação grudava nas paredes, como se todos pudessem sentir o frio que vinha daquela verdade não revelada. Você está louco! Isso é uma mentira! Gritou o milionário, a voz agora trêmula e desesperada. Mas sem perceber, ele havia perdido o controle. O medo e a raiva se chocavam dentro dele. O menino olhava para o pai, a sombra da vida que pensava conhecer se desmoronando. O silêncio e a expectativa se tornaram insuportáveis. O que viria a seguir poderia mudar tudo,
Os segredos estavam prestes a vir à tona e a luta por amor e perdão estava apenas começando. O futuro estava nas mãos de todos, mas qual verdade eles estariam prontos para enfrentar? O silêncio se arrastou pela sala, pesado como chumbo. Lúcia, com o coração acelerado, encarava o milionário. A raiva dele parecia um maremoto prestes a engolir tudo. O menino, com os olhos arregalados, sentiu a tensão no ar, e no fundo de seu ser havia um desejo intenso de se libertar. "Você não pode me responsabilizar por isso!" gritou o milionário, sua voz agora tremida. Sua postura imponente desmoronava aos poucos. Os olhares ao redor eram julgadores, como se todos soubessem de segredos que ele tentava esconder. O menino olhou para Lúcia, implorando por um sinal de que tudo ficaria bem. Então, como um soco no estômago, uma mulher alta e pálida, com cabelos brancos e expressão serena, emergiu da multidão. Ela caminhou até a mesa do milionário e, com olhos chispeantes, disse: "Você pensa que pode sair impune, não é? A verdade sempre vem à tona." Todos ficaram em silêncio. O coração de Lúcia disparou. Quem era aquela mulher? O milionário parecia perder a cor do rosto e murmurou: "O que você sabe?" "Eu sei sobre o seu passado. O que você fez para chegar a esse mundo de riqueza?" A mulher respondeu, apontando o dedo para ele com fervor. O choque percorreu os presentes como um choque elétrico. Lúcia piscou, tentando absorver a cena. "Você não pode simplesmente aparecer e..." ele começou, mas ela o interrompeu. "Você se esqueceu da sua verdadeira origem. O que você fez ao seu irmão?" O último sussurro dela cortou o ar e a sala congelou. "Um irmão?" Lúcia ficou paralisada. O sofrimento estampado no rosto do milionário era palpável. Ele se virou para o filho, que estava em choque, a mão do menino tremendo ao lado de Lúcia. A verdade era uma cobra viva, deslizando entre eles. "Isso não é verdade!" ele gritou. Mas a dúvida já começava a corroer sua segurança. A mulher avançou. "Você se deixou consumir pelo poder. O que era antes de tudo isso? Um homem comum que se perdeu em suas ambições." A sala estava em alvoroço e Lúcia podia ouvir os murmúrios. O peso da revelação a atingiu com força. O que mais ele poderia estar escondendo? O milionário, sentindo-se encurralado, olhou para as testemunhas ao seu redor, como se quisesse que alguém o salvasse. Mas ninguém ousou se interpor. Então, de repente, algo inesperado aconteceu. Um guarda do restaurante, uma figura normalmente invisível no fundo da cena, se aproximou. Ele estava pálido e o olhar dele estava cheio de desespero. "Desculpe interromper, mas precisa saber. Eu tenho informações cruciais sobre o que aconteceu." As palavras do guarda deixaram todos em suspense. O milionário, que parecia preso em sua própria mente, olhou fixamente para o homem. "O seu irmão, ele não morreu como você pensou." O impacto da frase devastou o ambiente. O silêncio foi quebrado por murmúrios e exclamações. Lúcia sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Não apenas um irmão, mas a possibilidade de vida onde havia apenas morte. "O que você quer dizer com isso?" o milionário perguntou, os olhos se arregalando.
O acidente, ele foi encoberto. Seu irmão, ele foi adotado por outra família, está vivo. E agora ele quer confrontá-lo. Ele sabe tudo. As palavras do guarda ecoaram como um trovão. Todo o ar na sala parecia ter sido sugado para fora. O menino, que antes estava em sua própria bolha de pânico, agora parecia confuso. O que isso mudaria? Essa revelação mudaria suas vidas para sempre. E nesse momento, Lúcia compreendeu que havia muito mais em jogo. Não era apenas o futuro do menino, mas o seu também. As verdades que cada um carregava estavam prestes a se chocar como um tsunami. E no fundo, todos ali ansiavam pela libertação da dor que os prendia. A noite que começou com desprezo, agora se tornava um campo de batalhas emocionais. E olhando para o milionário, que parecia um rei deposto, Lúcia soube que ninguém sairia ileso do que estava por vir. O que viria a seguir era verdadeiramente desconhecido. O silêncio se arrastou pela sala, pesado como chumbo. Lúcia, com o coração acelerado, encarava o milionário. A raiva dele parecia um maremoto prestes a engolir tudo. O menino, com os olhos arregalados, sentiu a tensão no ar e no fundo do seu ser havia um desejo intenso de se libertar. Você não pode me responsabilizar por isso, gritou o milionário, sua voz agora tremida. Sua postura imponente desmoronava aos poucos. Os olhares ao redor eram julgadores, como se todos soubessem de segredos que ele tentava esconder. O menino olhou para Lúcia, implorando por um sinal de que tudo ficaria bem. Então, como um soco no estômago, uma mulher alta e pálida, com cabelos brancos e expressão serena, emergiu da multidão. Ela caminhou até a mesa do milionário e, com olhos chispeantes, disse: Você pensa que pode sair impune, não é? A verdade sempre vem à tona. Todos ficaram em silêncio. O coração de Lúcia disparou. Quem era aquela mulher? O milionário parecia perder a cor do rosto e murmurou: O que você sabe? Eu sei sobre o seu passado. O que você fez para chegar a esse mundo de riqueza? A mulher respondeu, apontando o dedo para ele com fervor. O choque percorreu os presentes como um choque elétrico. Lúcia piscou, tentando absorver a cena. Você não pode simplesmente aparecer e... Ele começou. Mas ela o interrompeu. Você se esqueceu da sua verdadeira origem. O que era antes de tudo isso? Um homem comum que se perdeu em suas ambições. A sala estava em alvoroço e Lúcia podia ouvir os murmúrios. O peso da revelação a atingiu com força. O que mais ele poderia estar escondendo? O milionário, sentindo-se encurralado, olhou para o filho, que estava em choque. A mão do menino tremendo ao lado de Lúcia. A verdade era uma cobra viva, deslizando entre eles. Isso não é verdade! Ele gritou. Mas a dúvida já começava a corroer sua segurança. A mulher avançou. Você se deixou consumir pelo poder. O que era antes de tudo? Um homem simples que se perdeu em suas ambições. A sala estava em alvoroço. E Lúcia podia ouvir os murmúrios. O peso da revelação a atingiu com força. O que mais ele poderia estar escondendo? O milionário, sentindo-se encurralado, olhou para o filho, que estava em choque, a mão do menino tremendo ao lado de Lúcia. A verdade era uma cobra viva, deslizando entre eles. Então, de repente, algo inesperado aconteceu. O guarda do restaurante, uma figura geralmente invisível, se aproximou. Ele estava pálido e o olhar dele estava cheio de desespero. Desculpe interromper, mas precisa saber.
Eu tenho informações cruciais sobre o que aconteceu. As palavras do guarda deixaram todos em suspense. O milionário, que parecia preso em sua própria mente, olhou fixamente para o homem. O seu irmão, ele não morreu como você pensou. O impacto da frase devastou o ambiente. O silêncio foi quebrado por murmúrios e exclamações. Lúcia sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Não apenas um irmão, mas a possibilidade de vida onde havia apenas morte? O que você quer dizer com isso? O milionário perguntou, os olhos se arregalando. O acidente. Ele foi encoberto. Seu irmão, ele foi adotado por outra família. Está vivo. E agora ele quer confrontá-lo. Ele sabe tudo. As palavras do guarda ecoaram como um trovão. Todo o ar na sala parecia ter sido sugado para fora. O menino, que antes estava em sua própria bolha de pânico, agora parecia confuso. O que isso mudaria? Essa revelação mudaria suas vidas para sempre. O milionário, sentindo-se encurralado, olhou para o menino, que estava em choque. A mão do garoto tremendo ao lado de Lúcia. A verdade era uma cobra viva, deslizando entre eles. A mulher de cabelos brancos olhou de volta para o milionário. É hora de encarar seus demônios. Seja quem você foi ou quem você é agora, a verdade vem. Sua voz reverberou no ar carregado de tensão. Enquanto isso, um murmúrio crescente começava a tomar conta da sala. Lúcia percebeu que os rostos dos outros clientes estavam carregados de curiosidade. O clima mudava a cada instante. De repente, um homem da mesa ao fundo se levantou. Estou aqui com a verdade, ele disse em um tom estrondoso. Todos se viraram para ele. O silêncio absoluto enquanto os olhares se cruzavam. Você não entendeu? Não é apenas sobre o acidente, é sobre... os negócios sujos. O que o seu irmão sabia? Tudo isso pode levá-lo para a cadeia. O coração de Lúcia disparou. O que mais estaria prestes a ser revelado? As cartas estavam na mesa e a mão de alguém estava prestes a ser chamada. Desesperada, Lúcia olhou para o menino. Será que essa sequência de revelações mudaria tudo mais uma vez? E com isso, o restaurante se preparava para um clímax insuportável, onde as emoções estavam à flor da pele e alguém, em breve, teria de quebrar o silêncio. As incertezas eram palpáveis e todos se perguntavam quem sobreviveria às consequências do passado revelado. O silêncio se arrastou pela sala, pesado como chumbo. Lúcia, com o coração acelerado, encarava o milionário. A raiva dele parecia um maremoto prestes a engolir tudo. O menino, com os olhos arregalados, sentiu a tensão no ar e, no fundo do seu ser, havia um desejo intenso de se libertar. Você não pode me responsabilizar por isso! Gritou o milionário. Sua voz agora tremida. Sua postura imponente desmoronava aos poucos. Os olhares ao redor eram julgadores, como se todos soubessem de segredos que ele tentava esconder. O menino olhou para Lúcia, implorando por um sinal de que tudo ficaria bem. Então, como um soco no estômago, uma mulher alta e pálida, com cabelos brancos e expressão serena, emergiu da multidão. Ela caminhou até a mesa do milionário e, com olhos chispeantes, disse: Você pensa que pode sair impune, não é?
A verdade sempre vem à tona. Todos ficaram em silêncio. O coração de Lúcia disparou. Quem era aquela mulher? O milionário parecia perder a cor do rosto e murmurou: "O que você sabe? Eu sei sobre o seu passado. O que você fez para chegar a esse mundo de riqueza?" A mulher respondeu, apontando o dedo para ele com fervor. O choque percorreu os presentes como um choque elétrico. Lúcia piscou, tentando absorver a cena. "Você não pode simplesmente aparecer e..." Ele começou, mas ela o interrompeu. "Você se esqueceu da sua verdadeira origem. O que é antes de tudo isso? Um homem comum que se perdeu em suas ambições." A sala estava em alvoroço e Lúcia podia ouvir os murmúrios. O peso da revelação a atingiu com força. O que mais ele poderia estar escondendo? O milionário, sentindo-se encurralado, olhou para o filho que estava em choque, a mão do menino tremendo ao lado de Lúcia. A verdade era uma cobra viva, deslizando entre eles. "Isso não é verdade!" ele gritou. Mas a dúvida já começava a corroer sua segurança. A mulher avançou. "Você se deixou consumir pelo poder. O que era antes de tudo? Um homem simples que se perdeu em suas ambições." O murmúrio crescente começava a tomar conta da sala. Lúcia percebeu que os rostos dos outros clientes estavam carregados de curiosidade. O clima mudava a cada instante. De repente, um homem da mesa ao fundo se levantou. "Estou aqui com a verdade!" ele disse em um tom estrondoso. Todos se viraram para ele. O silêncio absoluto enquanto os olhares se cruzavam. "Você não entendeu. Não é apenas sobre o acidente. É sobre os negócios sujos. O que o seu irmão sabia. Tudo isso pode levá-lo para a cadeia." O coração de Lúcia disparou. O que mais estaria prestes a ser revelado? Das cartas estavam na mesa, e a mão de alguém estava prestes a ser chamada. Desesperada, Lúcia olhou para o menino. Será que essa sequência de revelações lhe daria tudo mais uma vez? O milionário, sentindo-se encurralado, olhou para o menino, que estava em choque. A mão do garoto tremendo ao lado de Lúcia. A verdade era uma cobra viva, deslizando entre eles. Então, de repente, algo inesperado aconteceu. O guarda do restaurante, uma figura geralmente invisível, se aproximou. Ele estava pálido e o olhar dele estava cheio de desespero. "Desculpe interromper, mas precisa saber. Eu tenho informações cruciais sobre o que aconteceu." As palavras do guarda deixaram todos em suspense. O milionário, que parecia preso em sua própria mente, olhou fixamente para o homem. "O seu irmão, ele não morreu como você pensou." O impacto da frase devastou o ambiente. O silêncio foi quebrado por murmúrios e exclamações. Lúcia sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Não apenas um irmão, mas a possibilidade de vida onde havia apenas morte. "E mais", continuou o guarda, "ele estava lá no acidente. Ele é quem realmente deveria ter morrido, mas você o traiu. E a verdade é que ele voltou para se vingar." Os olhares foram atraídos para o barraquinho da cozinha ao fundo do restaurante. Um homem de aparência desleixada, de cabelos desgrenhados e sujos, saiu de lá. O olhar dele era gelado e Lúcia podia sentir a raiva e a dor que exalavam dele. Era como se a própria sala tivesse caído em um pesadelo. "O que você fez comigo? Você quis me matar, mas quem realmente morreu foi o nosso pai.
Você não será capaz de se esconder por mais tempo, disse o homem, avançando em direção ao milionário, que agora parecia pequeno e frágil. A tensão no ar era insuportável. Os murmúrios se tornaram gritos confusos misturados a choro. O menino olhou para Lúcia, os olhos arregalados, buscando conforto em meio ao caos. O milionário, sentindo a pressão aumentar, começou a retroceder, as palavras falhando em sua boca. Era como se o mundo ao redor estivesse desmoronando. Isso não está acontecendo! Ele gritou, sua voz ecoando na sala. Mas todos sabiam que a verdade havia chegado. Lúcia, a angústia transparecendo em seu olhar, percebeu que nem ela, nem ninguém estavam prontos para o que vinha a seguir. O passado havia voltado para reclamar sua parte. E com a revelação da verdade, a sala parecia prestes a explodir em um inferno de emoções. O que aconteceria a partir dali? O futuro de todos estava na linha. E Lúcia se perguntou se ainda havia tempo para salvar não apenas o menino, mas também um homem que havia optado pela ambição em vez do amor. E a pergunta pairava no ar. Será que um novo laço de dor poderia se transformar em um caminho para a redenção? O silêncio se arrastou pela sala, pesado como chumbo. Lúcia, com o coração acelerado, encarava o milionário. A raiva dele parecia um maremoto prestes a engolir tudo. O menino, com os olhos arregalados, sentiu a tensão no ar, e no fundo do seu ser havia um desejo intenso de se libertar. Você não pode me responsabilizar por isso! Gritou o milionário. Sua voz agora tremida, sua postura imponente desmoronava aos poucos. Os olhares ao redor eram julgadores, como se todos soubessem de segredos que ele tentava esconder. O menino olhou para Lúcia, implorando por um sinal de que tudo ficaria bem. Então, como um soco no estômago, uma mulher alta e pálida, com cabelos brancos e expressão serena, emergiu da multidão. Ela caminhou até a mesa do milionário e, com olhos chispeantes, disse: Você pensa que pode sair impune, não é? A verdade sempre vem à tona. Todos ficaram em silêncio. O coração de Lúcia disparou. Quem era aquela mulher? O milionário parecia perder a cor do rosto e murmurou: O que você sabe? Eu sei sobre o seu passado. O que você fez para chegar a esse mundo de riqueza? A mulher respondeu, apontando o dedo para ele com fervor. O choque percorreu os presentes, como um choque elétrico. Lúcia piscou, tentando absorver a cena. Você não pode simplesmente aparecer e... Ele começou, mas ela o interrompeu. Você se esqueceu da sua verdadeira origem. O que era antes de tudo isso? Um homem comum que se perdeu em suas ambições. A sala estava em alvoroço. O milionário, sentindo-se encurralado, olhou desesperado para o filho, que estava em choque, a mão do menino tremendo ao lado de Lúcia. A verdade era uma cobra viva deslizando entre eles. Isso não é verdade! Ele gritou, mas a dúvida já começava a corroer sua segurança. A mulher avançou. Você se deixou consumir pelo poder. O que era antes de tudo? Um homem simples que se perdeu em suas ambições. Enquanto o murmúrio crescente ocupava a sala, um homem da mesa ao fundo se levantou. Estou aqui com a verdade, ele disse em um tom estrondoso. Todos se viraram para ele, o silêncio absoluto, enquanto os olhares se cruzavam. Você não entendeu. Não é apenas sobre o acidente. É
até sobre os negócios sujos. O que seu irmão sabia? Tudo isso pode levá-lo para a cadeia. O coração de Lúcia disparou. O que mais estaria prestes a ser revelado? As cartas estavam na mesa. Desesperada, Lúcia olhou para o menino. Será que essa sequência de revelações mudaria tudo mais uma vez? De repente, um estrondo ecoou e a imagem de um homem com um olhar vazio e triste surgiu à porta. Ele estava sujo e suas roupas esfarrapadas pareciam contar histórias de dor. Basta! Ele gritou, a voz cheia de sofrimento. Você não pode esconder quem você realmente é, irmão. Os olhares se voltaram para ele, surpresos. O milionário, paralisado, tornou-se uma sombra diante daquela figura. Como você? Balbuciou, a cor desaparecendo de seu rosto. Eu voltei para que você enfrentasse suas verdades. O homem ofegava, sua respiração pesada, enquanto a sala silenciava novamente. Eu não morri naquele acidente. Fui forçado a viver nas sombras, enquanto você desfrutava da sua vida de luxo. Lúcia sentiu um nó na garganta. O menino, ao seu lado, mal conseguia entender a gravidade da situação, mas seus olhos engessados buscavam aquele pai que nunca foi um pai. A multidão agora parecia um redemoinho de emoções. Choque, tristeza, compaixão. Você me traiu, disse o milionário, agora com uma alta dose de desespero. Você se escondeu e eu não sabia. Eu havia perdido tudo por sua causa. E agora sou eu quem vai fazer você pagar. A raiva do homem era palpável. A sala inteira estava tensa. E Lúcia viu o filho do milionário dar um passo atrás, assombrado. Mas a tensão escalar não parou por ali. Num estalo inesperado, enquanto o irmão apontava o dedo em direção ao milionário, a mulher de cabelos brancos fez um gesto sutil e gritou. E se eu disser que não sou apenas uma espectadora? Também sou uma sobrevivente do seu passado. Seu testemunho será minha proteção. A sala congelou. Todos pareciam atordoados. O que você sabe? O milionário questionou. Sua voz, agora, quase um sussurro. A mulher deu um passo à frente. Eu sei que você não apenas manchou sua própria vida, mas destruiu várias outras. O negócio sujo, as traições. Eu estou aqui para acabar com isso agora. Vocês todos precisam saber a verdade. 1 milhão de perguntas, penduradas no ar, quase se tornava um grito ensurdecedor. O clima estava elétrico. E a revelação de que aquele jogo de poder e mentira estava prestes a ser exposto provocou calafrios a todos ali presentes. O passado, que eles acreditavam estar soterrado, surgira mais uma vez, traçando um caminho incerto e turbulento. E assim, a pergunta pairava no ar. Quanto mais estavam dispostos a perder nessa luta por reconhecimento? O que mais poderia ser revelado? As revelações só tinham começado e a noite estava longe de acabar. O ambiente havia se transformado em um verdadeiro tumulto. A tensão evaporava ondas quentes que deixavam todos ali em estado de choque. A mulher de cabelos brancos se tornara o centro das atenções. E o milionário, antes confiante, agora estava afundando em sua própria culpa. Lúcia observou tudo de perto, seu coração acelerando enquanto o passado do milionário começava a se desdobrar diante dela. O irmão perdido, a traição, a culpa, era como uma tempestade se aproximando. Mas a cada revelação, uma nova sombra surgia, ameaçando submergir tudo. O homem sujo e desleixado que se aproximou dos dois irmãos não era apenas um espectador, mas uma criatura saindo das sombras.
Você se escondeu! Gritou o homem, um brilho de ira nos olhos. Enquanto eu sofri nas ruas, você se tornava rico às custas do meu sacrifício. Sua voz cortava como lâmina e o choque na sala se intensificou. Lúcia sentiu um aperto no peito, mas antes que alguém pudesse reagir, uma explosão de luz iluminou a entrada. O som de sirenes cortou o ambiente e todos se viraram atordoados. A polícia havia chegado, mas não era só isso. Uma figura feminina emergiu da entrada, com uma expressão grave. Ela usava um distintivo e a sala estava prestes a ser invadida por mais segredos. Pare tudo agora! Estamos cercando este lugar, disse ela, seu olhar interrogativo se fixando no milionário e em seu irmão. O ambiente respirava um misto de medo e expectativa. Quem é você? Indagou o milionário, sua arrogância dando lugar ao desespero. A mulher se aproximou lentamente. Sou a detetive Carla. E você, senhor, está sob investigação. O homem desleixado ficou estático, seu olhar agora cheio de confusão. Por quê? Por causa do que você fez e do que você sabe sobre o acidente que nunca ocorreu. A tensão na sala explodiu em murmúrios. O que ela estava insinuando? Lúcia podiam sentir seus joelhos fraquejarem. Como assim o acidente nunca ocorreu? A voz da polícia subia, mas as palavras da detetive se tornaram um eco de terror. Na verdade, não há registro de algum acidente em que você estava no momento. A detetive continuou. E temos motivos para crer que o que aconteceu é bem diferente do que você conta. O seu irmão, que você desprezou por tanto tempo, possui provas concretas. O olhar do milionário, agora quase apavorado, fixou-se em seu irmão, como se estivesse tentando processar tudo. O homem desleixado respirou fundo e deu um passo à frente. Você não tem ideia do que vem pela frente. A treva vai engolir todo o seu mundo e nesse instante, a verdade começou a se revelar, como uma serpente prestes a picar. Lúcia viu o milionário tremer, seu mundo desmoronando sob a luz agressiva da detetive. Mas não foi só isso. Enquanto os murmúrios se intensificavam, uma bomba foi lançada. E se eu disser que você não é quem pensa que é? Eu sou sua irmã. E o que você fez à nossa família não ficará impune. Um grito coletivo cortou o ar, como se todo o público tivesse parado em uma respiração coletiva. Lúcia sentiu seu coração disparar. Outra irmã? O milionário ao lado de seu irmão agora não tinha mais escapatória. O peso da verdade esmagava todos os presentes ali. Lúcia olhou para o menino, seus olhos refletindo uma dor profunda. O que a mulher dizia poderia mudar tudo. Mas o que mais estava escondido nas sombras daquele restaurante? Segredos tão profundos que poderiam desmoronar várias vidas de uma vez. A sala estava prestes a explodir. O que aconteceria a seguir? Quantas vidas seriam afetadas por uma única revelação? O futuro estava em jogo e a noite ainda prometia mais tempestades. O clima estava tenso, quase sufocante. A revelação da mulher era como uma bomba explodindo e a sala estava em choque. Lúcia segurou a mão do menino, o olhar dele refletindo um turbilhão de emoções. O milionário estava pálido, o suor escorria pela sua testa e parecia que seu mundo estava desmoronando. A última coisa que ele imaginava era ter uma irmã e ainda mais
Uma irmã que tinha se escondido durante todo esse tempo. Você? Você é minha irmã? Perguntou ele, a voz trêmula, quase um sussurro. O garoto ao lado de Lúcia estava paralisado, seus olhos se movendo entre os dois. O irmão da sombra encostou-se a uma mesa, a raiva e a dor misturadas na expressão, e fez um gesto enfático. Sim! E você vai responder por tudo, irmão! Nós precisamos encarar nossos demônios. E você, mais do que ninguém, precisa enfrentar o que fez. A sala estava em uma mistura de murmúrios e sussurros. As pessoas ao redor observavam como se estivessem assistindo a um filme tenso. A expectativa no ar era quase palpável. Antes que a situação pudesse se intensificar ainda mais... A detetive Carla, impassível, elevou sua voz. Senhor, você precisa entender. Isso não é apenas uma questão familiar. Existem crimes aqui que precisam ser respondidos. A pressão aumentava e o coração de Lúcia pulsava rápido, atormentado pela incerteza. Então, o homem desleixado, o irmão, deu um passo à frente e olhou diretamente nos olhos do milionário. Você pensou que iria escapar, mas o seu passado vai voltar para cobrar. Ele respirou fundo, engolindo o nó na garganta. A dor que você infligiu não ficará impune. O menino ao lado de Lúcia finalmente quebrou o silêncio. Sua voz inocente e firme. Isso não é justo. Você deveria ter sido um pai, não um carrasco. O poder dessas palavras reverberou na sala e todos ouviram. Lúcia sentiu as lágrimas se acumularem em seus olhos. O peso da verdade era esmagador. O milionário olhou para todos, o pânico estampado em seu rosto. Mas eu não sabia! Ele protestou com a voz trêmula. Eu só estava tentando fazer o melhor para o meu filho. A detetive cruzou os braços, impacável. Mas a verdade é que você destruiu vidas ao longo do caminho. E agora, o que vai fazer? Fugir novamente? Enquanto a sala balançava entre tensão e expectativa, Lúcia teve uma ideia. Um lampejo de determinação atravessou seu olhar. Não precisamos viver assim. Precisamos de verdade e perdão. Ambos nós. Sua voz, embora firme, tremia. São os nossos laços que podem nos salvar, não essa raiva infinita. A sala se aquietou e o milionário olhou para sua mãe. Já não era mais o poderoso empresário, mas um homem vulnerável que pela primeira vez enfrentava a realidade que criou. O homem desleixado e o milionário trocaram em olhares profundos. Uma conexão eletrizante. No instante em que pareciam estar à beira de um entendimento, um grande barulho veio de fora. Um novo grupo de policiais entrava pela porta, reforçando a determinação da detetive. O clima estava carregado e a sensação de inevitabilidade pairava no ar. É hora de você encarar a consequência de seus atos. O oficial mais alto declarou, enquanto se aproximava. Estamos aqui para levá-lo. Você tem o direito de permanecer em silêncio. Qualquer coisa que disser poderá ser usada contra você. O choque tomou conta da sala. Lúcia segurou a mão do menino e sentiu uma onda de esperança misturada à dor. O milionário finalmente cedeu. A sua fachada de poder se desintegrou e no fundo de seus olhos Lúcia viu a luta por perdão. Eu só queria ser amado, ele murmurou, quase inaudível. E naquele momento, a verdade,
não apenas os libertava, mas também os unia. A detetive gesticulou para os oficiais, que conduziram o milionário para fora. O irmão, ali, ainda cheio de dor, buscou Lúcia e o menino. Não preciso mais disso. Eu quero que vocês tenham uma nova chance. E quem sabe, talvez um dia nós possamos nos entender. O menino olhou para Lúcia, seus olhos brilhantes e esperançosos. Podemos? Podemos ser uma família? O silêncio que seguiu foi cheio de expectativa. Talvez possamos. Lúcia respondeu, já sentindo a força de um novo começo. Envolvidos por um novo laço, eles assistiram enquanto o passado finalmente deixava de atormentá-los. A vida ainda tinha seus mistérios, e o futuro ainda não estava claro. Mas algo dentro deles havia mudado. Agora é a sua vez de agir. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo. Sua participação faz toda a diferença.